A Amazônia é mais do que uma floresta. É um sistema pulsante que regula o clima, distribui a umidade e influencia a vida muito além de suas fronteiras. Com mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, ela cobre quase metade da América do Sul e armazena cerca de 150 bilhões de toneladas de carbono, um dos maiores reservatórios naturais do planeta. Todos os dias, bilhões de árvores transpiram, liberando vapor de água que forma nuvens densas e alimenta chuvas em todo o continente. Essas correntes de vapor são conhecidas como rios voadores. Elas viajam do norte ao sul, irrigando lavouras, abastecendo aquíferos e influenciando o clima até mesmo em regiões distantes, como o centro-oeste e o sudeste do Brasil. Sem esses rios invisíveis, o continente se tornaria mais seco e os ciclos de chuva imprevisíveis. Pesquisadores estimam que cerca de 70% da chuva no centro-sul brasileiro depende diretamente da umidade gerada pela Amazônia. Mas esse equilíbrio é frágil. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, entre agosto de 2022 e julho de 2023, o desmatamento na Amazônia brasileira somou 9.000 quilômetros quadrados, uma área quase do tamanho do Chipre. Cada hectare perdido reduz a capacidade da floresta de regular o clima, armazenar carbono e produzir chuva. A Amazônia é, em essência, um grande ar-condicionado natural da Terra. Sem ela, as temperaturas médias globais poderiam subir de forma irreversível. Com ela, o planeta ainda respira. A Amazônia funciona como um organismo completo. As árvores, o solo, a atmosfera e os rios trabalham em harmonia, trocando energia e matéria num ciclo contínuo. É o que os cientistas chamam de homeostase florestal, a capacidade da floresta de se autorregular. Durante o dia, o calor do sol aquece o solo e acelera a evaporação da água. À tarde, nuvens densas se formam, trazendo chuvas quase diárias. À noite, a floresta respira lentamente, liberando oxigênio e umidade. Esse processo é vital para o equilíbrio térmico global. Estudos recentes da Universidade de Leeds e do Instituto Potsdam indicam que a Amazônia absorve cerca de 5% das emissões anuais de CO2 produzidas pela humanidade, mas esse número tem diminuído. Com o avanço do desmatamento e das queimadas, partes da Amazônia já começaram a emitir mais carbono do que absorvem. O fenômeno preocupa os cientistas, porque sinaliza a aproximação de um ponto de não retorno, um limiar em que a floresta pode deixar de ser úmida e se transformar em uma savana seca. Se isso ocorrer, até 90 bilhões de toneladas de carbono poderiam ser liberadas na atmosfera, acelerando o aquecimento global em escala planetária. No entanto, a floresta ainda resiste. Pesquisas do INPA mostram que áreas protegidas e terras indígenas mantêm uma taxa de regeneração significativamente maior do que as áreas degradadas. Mesmo após queimadas, a natureza tenta se recompor, uma prova de sua resiliência e de sua importância como defesa natural contra a crise climática. A Amazônia é o lar de 1 em cada 10 espécies conhecidas do planeta. Em cada metro quadrado, há mais vida do que em muitos ecossistemas inteiros do mundo. São mais de 40 mil espécies de plantas, 2,5 milhões de insetos, 2.200 peixes, 1.300 aves e mais de 400 tipos de mamíferos. E novas espécies ainda são descobertas todos os anos. Essa diversidade não é aleatória. Ela é o resultado de milhões de anos de evolução e adaptação. A imensa variedade de habitats, florestas de terra firme, igarapes, várzeas e campinaranas cria nichos ecológicos únicos. Cada espécie, por menor que seja, desempenha um papel na manutenção do equilíbrio da floresta. As formigas ajudam a espalhar sementes. Os morcegos polinizam flores noturnas. Peixes transportam nutrientes de um lado ao outro dos rios, e até as árvores mortas alimentam novas formas de vida.
Essa teia de interações forma um dos sistemas biológicos mais complexos e interdependentes da Terra. A perda de uma única espécie pode causar um efeito em cadeia, alterando a estrutura de toda a floresta. Além disso, a Amazônia abriga incontáveis compostos bioquímicos com potencial medicinal. Estudos do Instituto de Pesquisas da Amazônia apontam que menos de 5% das espécies vegetais conhecidas foram estudadas a fundo. Em outras palavras, a floresta pode conter curas que a humanidade ainda nem conhece. A biodiversidade da Amazônia é, portanto, uma biblioteca viva, e cada desmatamento é como queimar um livro que nunca foi lido. Nem sempre a destruição da Amazônia é visível. Além do desmatamento, há ameaças silenciosas, como a fragmentação florestal, a mineração e os rios no regime dos rios. Quando a floresta é cortada em pedaços, o ar e o solo se tornam mais secos e as temperaturas locais sobem. Essas pequenas alterações comprometem o ciclo das chuvas e tornam as árvores mais vulneráveis ao fogo. É um ciclo de perda que se retroalimenta. A mineração também deixa cicatrizes profundas. Metais pesados, como o mercúrio usado no garimpo ilegal, contaminam rios e peixes, afetando ecossistemas inteiros. Em 2023, estudos mostraram que o nível de mercúrio em alguns rios da Amazônia brasileira é até 5 vezes maior que o limite seguro recomendado pela OMS. E há a pressão global. A demanda por carne, soja e minérios continua sendo uma das principais causas do desmatamento. Estima-se que 80% das áreas desmatadas da Amazônia brasileira se transformaram em pastagens. A soma de todos esses fatores afeta não apenas a floresta, mas também o clima mundial. Menos árvores significam menos umidade, menos chuva, mais calor e mais emissões. É um ciclo que pode transformar o pulmão do planeta em uma fonte de gases de efeito estufa. Apesar de todos os desafios, a Amazônia ainda é uma história de esperança. Em 2024, dados oficiais apontaram a maior queda na taxa de desmatamento em 5 anos, com redução de quase 50% em relação ao ano anterior. Isso mostra que políticas públicas, monitoramento e conscientização fazem diferença. Projetos de restauração florestal já começam a recuperar áreas degradadas. Pesquisas em bioeconomia demonstram que é possível gerar renda com produtos sustentáveis, como óleos, frutos, fibras e fármacos naturais, sem destruir a floresta. E o conhecimento dos povos indígenas e comunidades tradicionais tem se mostrado essencial para manter o equilíbrio dos ecossistemas. A Amazônia é ao mesmo tempo um símbolo de alerta e de possibilidade. Ela mostra os limites da ação humana, mas também a capacidade de regenerar, de resistir e de inspirar. A Amazônia é o maior laboratório natural do planeta, um espaço onde ciência e natureza se encontram para revelar os segredos do equilíbrio climático. Ela nos ensina que a vida depende da cooperação, não da competição. Cada árvore, cada rio, cada espécie trabalha em conjunto para sustentar algo maior do que si mesma. É uma lição que se aplica não apenas à natureza, mas à humanidade. Se a Amazônia cair, o impacto será global, mas se for preservada, ela continuará a proteger o clima, armazenar carbono e garantir o futuro das próximas gerações. A Amazônia ainda respira, e enquanto ela respirar, o planeta também terá fôlego. A Amazônia é um lembrete silencioso de que a Terra é um sistema vivo, delicado e interligado. Suas árvores não são apenas plantas, são colunas de equilíbrio climático. Seus rios não são apenas cursos de água, são veias que transportam vida e energia. Cuidar da Amazônia é cuidar de nós mesmos, porque o que está em jogo não é apenas uma floresta, mas a estabilidade do clima, o ar que respiramos e o futuro que compartilhamos.